Oi pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com o nosso último vídeo de 2021. Nossa, estou muito feliz com o saldo aí do meu ano de 2021 e de poder estar gravando para vocês nosso último conteúdo e espero que vocês gostem, né? Conteúdo de final de ano, a gente sempre fala das nossas metas para o ano novo que se inicia, né? E eu queria convidar vocês para fazer uma reflexão, na verdade, sobre o que foi 2021, que ano, né? Que ano que foi 2021 e o que você pode fazer de melhor aí para você realizar os seus objetivos em 2022. Eu sempre falo aqui, para quem me segue, principalmente nas redes sociais, a gente sempre fala de foco, determinação e disciplina, né? E o que isso tem a ver, né? A gente sempre fala isso para as questões financeiras, mas o foco, a determinação e a disciplina, eles são para a vida, né? São para todas as decisões, para todas as estratégias, para todos os caminhos, para tudo que você quiser realizar na sua vida. 2021 foi um ano muito difícil para mim, de várias decisões que eu tive que tomar, mas que me fizeram assim muito mais feliz, muito mais leve, com muito mais saúde, com muito mais alegria de viver. E eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei até então. Foi um ano assim difícil, realmente muito difícil, por conta de pandemia, por conta de mudanças. E eu achei tão engraçado assim que ao longo de uns 3, 4 anos eu venho trabalhando muito essa questão de olhar para mim, né, de olhar para dentro e de realmente tirar da minha vida coisas, pessoas e clientes e amigos e pessoas próximas e relacionamentos, enfim, que não me agregavam em nada na vida, né, ou que não estavam alinhados com os meus valores, com aquilo que eu queria para minha vida, né. E confesso que é uma decisão difícil de tomar, né? Porque às vezes você precisa tirar da sua vida pessoas importantes que foram, né? Pessoas próximas, mas que infelizmente não estão mais colaborando para aquilo que você deseja alcançar, para o seu objetivo final, né? E hoje, antes de gravar esse vídeo, estava escutando alguns insights, né? De algumas pessoas que me inspiram, né? Dos meus líderes, vamos dizer assim, dos meus mentores, e a gente sempre fala assim também sobre a lei da atração, né? Tem muita gente que acredita, tem muita gente que não acredita, que a gente atrai aquilo que a gente pensa, que tudo que a gente foca expande, né? Então, se você acredita minimamente nisso, e eu acredito muito nisso, na verdade, eu acho que quando a gente cultiva os nossos pensamentos da maneira mais positiva possível, quando a gente cuida e analisa tudo que a gente absorve, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente assiste, né? Eu já não assisto televisão há aproximadamente uns 2 anos. Televisão que eu quero dizer assim, TV aberta, né? Conteúdos tipo jornal, essas coisas assim, já não assisto mais. Quando a gente cuida daquilo que a gente põe para dentro, a gente também está cuidando daquilo que a gente consegue colocar para fora, né? No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Então, assim, eu me tornei uma pessoa melhor ao longo desses 3, 4 anos de evolução, né? O processo ainda é longo, a gente ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu estou muito feliz, né, com o resultado, eu acho assim. E as pessoas estão percebendo isso também, né? Isso que é mais legal. A energia que a gente está vibrando para as outras pessoas também está diferente e isso é muito bacana. A gente consegue ver que a gente está no caminho certo, né? E quando a gente fala de lei da atração, a gente diz que, né, a gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente convive. Faz uma análise aí do seu círculo, das 5 pessoas mais próximas aí do seu convívio e vê o que essas pessoas estão agregando para a sua vida, né? Quando a gente convive com pessoas, como é que eu vou dizer? Que não estão preocupadas com o autoconhecimento, que não estão preocupadas em aprender, que não buscam conhecimento, que estão assim numa zona de conforto absoluta com relação a emprego, com relação a ganhos, com relação a relacionamentos, talvez estão em relacionamentos abusivos, mas não têm coragem ou não têm vontade de sair desse relacionamento abusivo. Então, quando a gente convive com pessoas assim, a gente tende a ter os mesmos comportamentos, né? Por isso que é tão importante a gente estar atento
as pessoas do nosso meio, né? Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de escutar a história das pessoas, mas também busco aprender, né? Eu acho que isso é o mais importante. E tudo isso que eu estou dizendo tem muito a ver com aquilo que a gente pretende realizar. Por isso, o foco, a determinação e a disciplina. Por que foco? Eu sempre, desde quando me formei na faculdade, eu sempre tive um objetivo que parecia longe naquele momento, mas que sempre foi muito claro para mim aonde eu gostaria de chegar, as coisas que eu gostaria de ter, né? Então, você tem que se manter no foco. Nem sempre tive o foco. Confesso para vocês, nem sempre tive foco. O meu foco, ele se afunilou, sabe assim, ele se direcionou mais depois que eu comecei esse processo de amadurecimento, de evolução de 3, 4 anos para cá. E aí você realmente foca naquilo que você quer fazer. O meu propósito real de trabalho eu descobri depois desses 3, 4 anos que eu comecei a trabalhar nisso, que eu comecei a estudar, que eu comecei a ler mais determinados livros. Então, assim, foi quando eu descobri exatamente o que eu tinha que fazer, que estava alinhado com o meu trabalho, com algumas coisas que eu já fazia, mas que eu consegui dar um direcionamento melhor, né? Então, a gente vem falando muito sobre propósito, né? Então, assim, a gente precisa viver o nosso propósito, e se você ainda não descobriu o seu, tudo tem o seu tempo, né? Eu demorei para descobrir o meu também, se a gente for analisar essa linha de tempo que a gente fala, né? E cada um tem o tempo. O mais importante é que se a gente não está feliz com aquilo que a gente está vivendo, com a vida que a gente está levando, com o relacionamento que a gente tem, com o emprego que a gente tem, que a gente consiga buscar informação, conhecimento, ajuda profissional para que a gente chegue a descobrir qual que é o nosso propósito, aquilo que faz o nosso olho brilhar realmente. E aí quando a gente fala de foco, é porque se você não tem foco, você tá ali jogada no mundo, parece, né? Tipo assim, o que vier tá bom, o que eu ganhar tá bom, o emprego que aparecer tá bom, o relacionamento que aparecer tá bom, né? Então, assim, você é uma pessoa conforme, né? Você se conforma com tudo que acontece na sua vida e você não corre atrás de alguma coisa diferente. Então, por isso que é muito importante você ter foco. Foco, determinação. Por que determinação? Determinação porque, assim, imprevistos e perrengues, como a gente fala, vão acontecer ao longo desse caminho que você vai ter que percorrer para você chegar no seu objetivo final, né? E às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, tá tudo perfeito, o cabelo perfeito, a roupa perfeita, para a gente dar o primeiro passo em relação a viver o nosso propósito, e essa perfeição ela nunca acontece. E a gente acaba deixando esse primeiro passo que a gente precisa dar, que é o mais difícil, para depois, para amanhã. Não só com relação a negócios, sabe, gente? Eu acho que para tudo a gente precisa ter essa determinação. Eu já contei aqui algumas vezes sobre o processo que eu passei de emagrecimento. Emagreci 14 quilos. E foi fácil? Não, não foi. Eu sou uma pessoa que eu gosto de comer, assim, a gente vem de famílias onde as reuniões acontecem à mesa, né? Comer é muito bom, comer nos dá prazer, são momentos de alegria que a gente vive quando a gente está em volta de uma mesa, com a família, ou com pessoas que a gente gosta, com os amigos. Só que eu desenvolvi problemas de saúde, né? E a partir do momento em que isso me colocou numa situação que, pela idade que eu tenho, eu me considero nova, eu poder estar impossibilitada de realizar o meu trabalho, isso me assustou. Então, o que eu fiz no primeiro momento? Procurei ajuda de profissional, porque sozinha eu já tinha tentado várias coisas e não tinha conseguido. E aí veio a questão da atividade física. Beleza, vamos fechar a boca? Vamos. Sabe, mas só isso não é suficiente. A gente precisa praticar atividade física para o nosso bem-estar, até para uma questão de longevidade mais tranquila, né? A nossa média, a nossa perspectiva de vida, ela aumentou muito nos últimos anos. Então, assim, a gente tende a viver mais até os 70, 75, 80 anos, mas se a gente não cuidar dessa casquinha nossa aqui ao longo dos anos que a gente tem, quando a gente chegar nos 75, 80 anos, a gente está sofrendo, né? Assim, o nosso corpo já não consegue nos sustentar mais. Por isso que é tão importante a gente praticar atividade física.
Gosto. Hoje eu gosto, mas quando eu comecei, a ideia de você ir numa academia, para mim era assustador, né? Porque lá você entende que vão ter aquelas pessoas saradas, perfeitas, que estão treinando lá, olhando no espelho, medindo o crescimento do bíceps, e aí você não faz parte desse mundo, né? Eu ainda não faço parte desse mundo. E recentemente tive que trocar de academia, porque mudei de apartamento, então procurei uma academia mais próxima aqui da onde eu morava, e esse processo de trocar de academia também foi um desafio para mim, né? Porque você vai chegar num lugar novo, mas mesmo assim eu encarei esse desafio porque era uma coisa que poderia me tirar do meu foco, né? Mas eu tive determinação de saber que eu tinha que fazer aquilo, né? De enfrentar esse desafio que é você fazer novas amizades, frequentar um outro lugar diferente daquilo que você estava acostumado. A gente, enquanto ser humano, tem a tendência de ficar na nossa zona de conforto. O nosso cérebro mesmo, ele vai trabalhando para nos proteger, para que a gente gaste o mínimo de energia possível, porque ele fica assim, a gente não sabe o que vai acontecer, então se proteja, né, se guarde, né, dos problemas. E a gente precisa lutar contra isso, né? Então, por isso a determinação de enfrentar os problemas que vão acontecer com sabedoria, né? Eu acho que é isso, com resiliência, de entender o que está dentro da nossa zona de atuação, o que realmente a gente consegue mudar, e o que não depende da gente mudar. Eu vejo muita gente discutindo política, por exemplo, e aqui eu não estou defendendo nem A, nem B, nem C, até porque eu não discuto política, eu tenho a minha visão sobre isso, mas eu nunca fico pautando a minha vida sobre questões políticas. Quem está no poder não faz a menor diferença na minha vida, sabe assim, eu não fico mais feliz com A ou com B. Na verdade, eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu que não levante todo dia de manhã e faço o meu corre aqui e vou desenvolver o meu trabalho da melhor maneira possível, que quem está lá no poder não vai mudar a minha vida, né? Eu que sou responsável por aquilo que acontece, pelo meu trabalho, pelo aquilo que a gente entrega aqui nas redes sociais, aqui no YouTube. Então, assim, isso não é governo que determina, né? Então, assim, se ficar uma situação muito insustentável, né? Claro que me afeta, mas não a um ponto de que eu tenha que levar a minha vida pautada por quem está no poder. Então, às vezes a gente fica se desgastando, gastando tanta energia discutindo política, sendo que se a gente focar essa energia no nosso trabalho, em ser o melhor que a gente conseguir dentro da área que a gente escolheu, a gente vai se sobressair independente de quem está no poder, tá? Então, a gente está falando de determinação. E por último, e na minha visão, aquilo que é mais importante é disciplina. Às vezes a gente fica falando sobre motivação, né? Ah, não, mas a pessoa tem que estar motivada. E eu acho que é bacana quando a gente consegue estar motivado, né? A gente só não pode definir que a gente só vai fazer determinadas coisas se a gente estiver motivado. Porque assim, quando você tem um líder, né, para quem tem gerente, para quem tem supervisor, talvez é papel dessa função motivar a sua equipe, né? Ah, eu tenho uma equipe aí de 20 pessoas, eu sou líder, né, de 20 pessoas. Talvez você tenha essa função de motivar os seus funcionários. Mas e quem não tem líder? Eu, por exemplo, não tenho ninguém acima de mim, não tenho quem manda em mim, eu não tenho quem me cobre, né? Aí eu vou esperar ser motivada por quem? E tem aqueles dias que realmente a gente levanta e não tá afim de fazer, e não tá afim de conversar, e não tá nos nossos melhores dias. E aí eu te pergunto, se nesses dias que a gente não tem motivação, que a gente não tem quem nos motive, o que a gente faz? A gente fica deitado? Esperando a motivação chegar? Não, não é assim que funciona, né? Então, mais importante do que a motivação, mas muito mais importante do que a motivação, é você ser disciplinado. Né? É você levantar porque você sabe aquilo que você tem que fazer, goste ou não. Eu sempre, assim, fui educada para isso, né? Nem sempre você vai fazer o que você gosta, nem sempre você vai estar nos lugares que você quer, nem sempre você vai ter tudo que você quer. Então, a disciplina é justamente isso. Vai lá e faz o que tem que ser feito, goste você ou não. E isso a gente fala muito na questão financeira, porque assim, ninguém gosta de falar sobre dinheiro, ninguém gosta de fazer orçamento doméstico, ninguém gosta de olhar os números da empresa, de fazer um fechamento agora que a gente está na última semana do ano e olhar o que aconteceu, aonde você errou, porque você que é dono do seu negócio, não vai apontar o dedo para você mesmo e falar assim,
fiz merda naquela atitude que eu tive, gastei mais do que eu podia, fiz retiradas pessoais além do que a empresa poderia, sacrifiquei o financeiro do meu negócio. Você não vai ter essa coragem de fazer isso. Por isso que você foge de olhar os números. E até dentro da sua casa, um fica apontando o dedo pro outro. O marido acha que a esposa gasta muito e a esposa acha que o marido gasta muito. Então, enquanto vocês estiverem se desgastando com esse tipo de problema, vocês não vão ter uma vida financeira organizada. E se vocês não têm uma vida financeira organizada, fica tudo muito mais difícil de você realizar outros sonhos, ter outros objetivos e alcançar realmente a liberdade. Porque assim, o ter dinheiro é o que move as outras coisas, né? É tendo dinheiro que você consegue realizar a vontade dos seus filhos, que você consegue viajar, que você consegue trocar de carro, que você consegue mudar sua casa, que você consegue perder um emprego e ainda assim ficar tudo bem, sabe? Porque você tem uma reserva de emergência, você consegue ficar aí 3, 4 meses esperando uma melhor oportunidade de trabalho para você. Ou até mesmo montar um negócio, porque você fala, eu perdi o emprego agora, mas eu tenho um dinheiro aqui e eu estou bem organizado financeiramente, eu consigo montar um negócio para mim. Se você não tem liberdade financeira, você não consegue realizar nada disso. Por isso que a gente fala tanto da importância de foco, determinação e disciplina, principalmente na área financeira. Claro que nas outras áreas também, né? Mas a área financeira comanda o resto. Se você não tem dinheiro, você não consegue realizar uma série de outras coisas, né? De repente, a sua esposa quer fazer uma cirurgia plástica. Se você não tem dinheiro, você não consegue realizar esse sonho dela e ela fica frustrada, talvez, porque não consegue fazer isso. Como eu sempre falo, ter dinheiro é bom. Né? Ter dinheiro é muito bom, ter dinheiro proporciona a gente realizar os nossos sonhos, realizar os sonhos das pessoas que a gente mais gosta, né? Então assim, é muito legal quando a gente entende isso e a gente faz por onde isso, né? Então por isso a disciplina, sabe assim, não fique esperando alguém te incentivar, sabe assim, às vezes eu falo muito isso. Você já pensou se eu, quando decidi fazer o que eu faço hoje, se eu tivesse esperado alguém me incentivar? Ninguém me incentivou a fazer nada, sabe assim, nem os meus pais me incentivaram. A minha mãe e meu pai, por exemplo, eles tinham pressa assim, acabou a faculdade, você tem que arrumar um emprego. Aí seja o emprego que for. E eu trabalhei 2 meses numa concessionária de veículos e trabalhei um dia numa loja, num comércio do centro aqui de São José do Rio Preto. Um dia, porque eu falei, não, isso não é isso que eu quero pra mim. Consegui me encaixar rapidamente naquilo que eu queria? Não, mas eu batalhei até eu conseguir me encaixar dentro de um emprego, né? Eu fui analista de consultoria durante 2 anos, numa empresa de consultoria aqui em São José do Rio Preto, e depois eu falei, olha, eu acho que eu vou tomar conta do meu negócio. Quando eu falei, olha, eu vou tomar conta do meu negócio, você acha que eu tive apoio de todo mundo? Não tive. Acha, você tá louca, fica aí, é mais segura, mais tranquilo, sabe assim? E não foi fácil para mim o começo, até que você tenha credibilidade, autoridade, e as pessoas confiem em você para entregar a empresa nas suas mãos para você resolver os problemas que elas têm. Não é fácil assim, eu não tinha um nome. Eu tinha coragem, eu tinha foco, determinação e, acima de tudo, disciplina. Eu sabia o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, e eu fiz isso da melhor maneira que eu pude ao longo dos meus 20 anos de experiência. Então, se eu puder te dar uma mensagem hoje, que a gente está gravando esse vídeo dia 29, ele vai ao ar no dia 30 de dezembro de 2021, um ano que foi tão difícil para quem empreende, para quem tem negócio, e eu espero sinceramente que 2022 seja um ano melhor por conta de pandemia, que isso vai refletir numa melhora também nas questões financeiras dos micro e pequenos empreendedores, que é a maioria das pessoas que me ouvem. Então assim, eu desejo muito que 2022 seja um ano melhor, mas não basta a gente desejar no dia 31, na virada do ano, que o ano seja melhor. Quais as atitudes que você vai mudar a partir de agora para você de fato ter um ano melhor? E um ano financeiro melhor. É isso que eu desejo, é isso que eu falo, é isso que eu trato aqui. Um ano financeiro melhor, né? Um ano que realmente vá fazer diferença na sua vida. Um ano que, quando a gente chegar em 31 de dezembro de 2022, você olhe para trás e fala assim, olha, esse ano eu me superei, sabe assim, não fica de mimimi, não fica reclamando no primeiro obstáculo que aparecer, sabe assim, arregaça as mangas e vai, enfrenta, você é forte, você é capaz. Aqui no meu escritório existe uma lousa que está acima da minha mesa ali onde eu trabalho, e eu sempre apago ele, porque eu coloco várias coisas ali pra minha semana, pro meu dia a dia, mas uma frase que eu nunca apago é, você é capaz e o impossível é só questão de opinião. Então, esses são 2 mantras que eu carrego para minha vida, que eu leio essa frase todos os dias, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz.
E o impossível é só uma questão de opinião, é só uma questão de ponto de vista. O que é impossível para mim pode ser tranquilo para você. E o que as pessoas ao seu redor, as pessoas com quem você mais convive, talvez acham que é impossível, aí você vai lá e faz, porque você tem foco, determinação e disciplina. Desejo a todos vocês que me acompanharam, que assistiram os meus vídeos, que se inscreveram no meu canal nesse ano de 2021, um lindo final de ano realmente, que vocês tenham motivos para comemorar, mas mais ainda, que vocês tenham motivos para brilhar em 2022, que vocês decidam ser diferentes em 2022 e que vocês decidam que em 31 de dezembro de 2022 vocês vão olhar para trás e vão se orgulhar do tanto de coisas boas que vocês conseguiram realizar ao longo desse ano, né? Não vão olhar e falar assim, é para o ano que vem. Não, eu quero que vocês comemorem, que vocês tenham motivos para comemorar o que vocês vão fazer nesse ano de 2022, porque eu também estou nessa pegada, tanto nos meus projetos individuais, quanto nos meus projetos de parceria que eu tenho. Eu estou extremamente animada para o ano de 2022, eu acho que 2022 vai ser o meu ano, vai ser o ano da gente voar, e é isso, esse sentimento que eu quero que você tenha, que você defina suas metas, as metas mais possíveis, que você consiga realmente falar assim, não, isso aqui eu vou ser capaz de fazer, e se mantenha no caminho com foco, determinação e disciplina. Feliz 2022 para vocês.